E hoje nós vamos falar no tema, olha só o tema de hoje, de Efésios. O tema é: eu não mereço isso. Esse é o tema de hoje, eu não mereço isso. E o texto é Efésios 2, 4 a 10. Efésios 2, 4 a 10. Quero convidar você a orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela fidelidade da tua palavra, que nos orienta, que nos ensina, que nos faz crescer, que nos traz a verdade da salvação, da vida eterna. E hoje, ó Deus, mais uma vez nós vamos falar e meditar e aprender sobre o que a tua palavra fala sobre a nossa salvação. Dá-nos entendimento, abra o nosso entendimento a todos que estão ouvindo esta palavra agora, aqui presencialmente, aqueles que porventura estão ouvindo pela live e ouvirão posteriormente. Abra o nosso entendimento, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Leiamos o texto. 4, Efésios 2, 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém, irmãos? Eu não mereço isso, é o tema. Então é isso que o apóstolo Paulo quer que nós entendamos aqui. Se eu pudesse fazer com que você levasse uma frase de cor desta mensagem, uma verdade de cor que você não esquecesse nunca mais, essa verdade seria a seguinte: o homem não é salvo porque merece, mas porque Deus teve misericórdia dele. Fácil de guardar, né? O homem não é salvo porque merece, mas porque Deus teve misericórdia dele. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo esclarece então 3 fatos sobre a salvação. Primeiro, é o seguinte: a salvação é resultado da misericórdia de Deus. A salvação é resultado da misericórdia de Deus. Versículo 4 a 7. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha, a nossa salvação tem origem em 2 atributos de Deus. Quais são esses atributos? Misericórdia e amor. São esses 2 atributos de Deus que deram origem ao plano de salvação do homem. Esses atributos, misericórdia e amor, foram a causa que fizeram Deus olhar para a nossa terrível situação, aquela que eu falei domingo passado, e olhar para a nossa terrível situação e decidir nos salvar. E é fato, irmãos, Deus nos ama muito. João 3,16, você lembra de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa isso? Deus amou o mundo de tal maneira. Isso significa que Deus amou o mundo com um amor inexplicável, amém? Um amor que não tem como explicar. Amou de tal maneira, tão grande maneira, que levou Ele a dar seu Filho único para morrer em nosso lugar,
para que todo aquele pecador morto em seus delitos e pecados, que crer em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus deu a vida para quem estava morto. Versículo 5 fala isso. E é por isso que o apóstolo Paulo usa aqui a expressão, coloca o versículo 5 para mim aí. Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Então, Paulo usa a expressão ressuscitou com Cristo. Por que ele usa a expressão ressuscitou? Porque nós estávamos mortos. Só existe um jeito, uma forma de um morto voltar à vida, se ele ressuscitar. E ele diz que nos ressuscitou com Cristo. Veja o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, a esse respeito. Coloca para mim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, aonde fala que Cristo ressuscitou, e por causa da ressurreição de Cristo, nós vamos ressuscitar também. Olha só o que diz: contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. 21. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Para aí, só para a gente entender. A morte veio por meio de um homem. Qual homem? Adão. E a ressurreição veio por meio de um homem. Qual homem? Jesus. Pode passar. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. E o 23. Mas cada um por sua vez, Cristo as primícias, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. O que significa primícias? Significa, no contexto da cultura hebraica, judaica, eram os primeiros frutos de uma colheita, indicando que depois daqueles primeiros frutos viriam muitos outros frutos. Então ele diz que nesse processo de ressurreição, Jesus foi o primeiro a ressuscitar, mas aqueles que crerem nele também ressuscitarão dentro do seu tempo. Amém? Só Deus pode dar vida, porque Ele é a vida em si mesmo, Ele tem vida em si mesmo. Então é isso que Paulo quer que a gente entenda. Paulo quer que a gente entenda que a salvação é o resultado da misericórdia de Deus por nós. Segundo lugar, Paulo quer que a gente entenda que a salvação é uma dádiva de Deus. Agora, versículo 8 e 9 de Efésios capítulo 2, ele fala exatamente isso. Efésios 2, 8 e 9. Olha lá, pois pela graça, isto é, por meio da graça, vocês são salvos. Então nós somos salvos pela graça. Vocês são salvos por meio da fé. Então, a graça é o que nos traz a salvação. E a fé é o instrumento que Deus usa para nós podermos alcançar a salvação. E ele disse, isso não vem de vós. Isto, o que não vem de nós? Eu creio que é todo o processo de salvação. Né? Pode ser também, né, que está no contexto imediato. Pode ser a graça, pode ser a fé. Mas nem a fé e nem o processo todo de salvação, ele vem de nós. Ele vem de Deus para nós. Por isso é graça. Porque nós não fizemos absolutamente nada no processo. Nós estávamos aonde quando Deus decidiu nos salvar? Nós estávamos procurando a salvação, é isso? Não, estávamos mortos em delitos e pecados. Romanos diz que não há ninguém que busque a Deus. Ninguém que se interesse. Romanos capítulo 3 fala isso. Ninguém que se interesse por Deus. Ninguém busca a Deus. Éramos, na linguagem do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, um bando de inúteis.
Então, a salvação, ela é uma dádiva de Deus, pela graça. E o que significa ser salvo pela graça? Salvo pela graça, significa que nós não pagamos nada, nem fizemos nada para contribuir com a nossa própria salvação. Tudo veio de Deus de forma gratuita. A dádiva significa presente. E presente, por característica própria dele, é gratuito. Você já viu presente pago? Só presente de grego, né? Mas o presente, ele é gratuito. Por isso que a gente gosta de ganhar presente. Porque é de graça. Qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa serve. Fui num congresso e aí tinha várias editoras representadas lá. E cada hora que passava, a moça falava: quer uma caneta de brinde? Claro que eu quero. Quer tal coisa de brinde? Claro que eu quero. Aí estava também a empresa Três Corações lá, representando a empresa. Aí falava: quer um cappuccino Três Corações? Claro que eu quero, né? De graça, até injeção debaixo da língua, né? Então, de graça é bom. Então, tudo que é de graça, a gente quer, é de graça. Então, a dádiva, a salvação é uma dádiva, é um presente gratuito de Deus. A dádiva da salvação é onde Deus revela a sua graça. E por que a salvação só poderia ser de graça e não de outra maneira? Por um motivo muito simples: nós nunca poderíamos pagar o preço. Nós já tínhamos falhado em pagar qualquer preço. Nós já estávamos vendidos ao pecado. Então a salvação, ela não pode ser de outra maneira, ela tem que ser pela graça, porque senão não funciona. Por que a salvação, então, é de graça? Porque nós estávamos mortos. E o que é que o morto pode fazer por si mesmo? Nada. A salvação é um ato de Deus, é o ato de Deus que nos traz de volta a vida espiritual. Assim como Cristo ressuscitou, nós também recebemos de graça a nova vida em Cristo. Amém, irmãos? E diz o texto no versículo 8 que fala: por meio da fé. Isso quer dizer que a fé é o instrumento que Deus usou para nos fazer alcançar a graça. Poderíamos dizer que a fé aqui é a parte humana, a resposta humana ao que Deus está oferecendo. Quando você ganha um presente, o que você precisa fazer para ficar com o presente? Receber, aceitar. Geralmente a gente aceita, né? Quer um presente? Eu trouxe um presente para você, né? Que bom. Só uma vez eu vi uma pessoa não aceitar um presente na minha frente. Meu pai comprou uma Bíblia e deu de presente para meu tio. Aí ele falou: o que é? Ele falou: é uma Bíblia. Eu falei: não quero. Não aceitou, morreu sem Cristo. E então, nós precisamos entender que a fé é a parte humana da resposta à graça de Deus. Como isso funciona? Imagine que você está doente e precisa tomar uma injeção, um remédio. O remédio é a graça que vai curar a tua enfermidade. A seringa com aquela agulhona é o instrumento que vai colocar o remédio dentro do teu corpo, entendeu? Então o remédio é a graça que nós precisamos para ser salvos. Mas, para que essa graça entre em nós, a fé é esse instrumento. Outro exemplo para você entender, se você não entendeu com esse, vai entender com outro. Você precisa entrar na sua casa. A porta de entrada da casa é a graça. E o seu acesso, que é a porta ali, que é seu acesso à casa, é a graça. A fé é a chave que abre a porta para você entrar. Entendeu agora? Então, amém. Então, é assim que funciona. A graça é o meio. A fé é o instrumento. A graça já é oferecida. Ela já é dada. Mas nós precisamos receber pela fé. Por isso que ele diz: pela graça por meio da fé. Fé é
crer no que Jesus fez por nós. Fé é crer. O que é fé? Crer. João 6,47, Jesus disse: asseguro-lhes, aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. Então, o primeiro passo da fé é reconhecer o seu estado de pecado, de incapacidade e buscar a Deus, ou seja, é você reconhecer o seu estado de pecado e incapacidade de buscar a Deus ou conquistar a salvação por conta própria, por mérito próprio, por merecimento ou qualquer tipo de obra. Então é você reconhecer que você está perdido. Está perdido por causa dos seus pecados, das suas transgressões. E você não tem nada que você possa fazer para sair dessa situação. Só resta receber a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Quando você crê nisso, então você exerceu a fé no que Deus fez por você. Então, o segundo passo, então, é esse. É reconhecer que a salvação está em e unicamente em Jesus Cristo. A salvação não está numa religião, a salvação não está em alguma obra boa que você fez, a salvação não está em alguma doutrina que você crê, a salvação ela está em Jesus. Amém? Por isso ele diz no versículo 9, coloca lá, volta o 8. Isto não vem de vocês, isso não vem de vocês. Quer dizer, a salvação não é algo que vem de nós, não partiu de nós. Tanto porque nós estávamos mortos. Ela é dom de Deus, já expliquei isso. A salvação é um presente totalmente gratuito, não pagamos absolutamente nada por ela. E é um presente imerecido, recebido pela fé. Então Paulo elimina aqui qualquer possibilidade de mérito humano na salvação. E ele diz no versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém vai dizer assim, olha, eu sou salvo porque eu mereci. Eu fui salvo porque eu conquistei a minha salvação. A salvação, ela é completamente uma obra de Deus, gratuita, e não depende também do nosso mérito. Na nossa célula, semana eu fiz 2 perguntas, que quando eu vou evangelizar alguém, geralmente eu faço essas perguntas, para entender aonde a pessoa está, aonde a fé dela está. E eu vou fazer essas 2 perguntas, e você responde aí mentalmente, tá bom? E assim depois eu vou explicar onde você está. Primeira pergunta é, se você morresse hoje... Não, a primeira pergunta é, você já chegou a um ponto na tua vida espiritual em que você poderia afirmar com certeza que se você morresse hoje, você iria para o céu? Se você morresse hoje, você tem certeza absoluta que você iria para o céu? Sim ou não? Se a resposta é sim, tenho certeza, provavelmente você entendeu que a salvação não depende de quem você foi, de quem você é ou de que você fez. Ela partiu de Deus. Se você respondeu não tenho certeza, provavelmente você ainda não entendeu o plano da salvação conforme está escrito no Evangelho. Precisa entender. A segunda pergunta é, então vamos supor que você morresse hoje. Ninguém quer que você morra não, só uma hipótese. Vamos supor que você morresse hoje. E você chegasse na presença de Deus. E Deus olhasse para você e lhe perguntasse assim, por que eu devo permitir que você entre aqui no meu céu? O que você responderia para Deus? Pensa aí. Se você morresse hoje, e você chegasse hoje na presença de Deus, e Deus olhasse para você e perguntasse,
por que eu devo permitir que você entre aqui no meu céu? O que você responderia para Deus? Uma vez eu fiz essa pergunta para muitas pessoas. E algumas respostas que eu recebi, uma vez eu perguntei para uma pessoa, ela passou a mão no queixo assim, franziu a testa e pensou. Eu diria para ele assim, se o senhor achar que eu mereço, eu vou entrar. Você acha que é uma boa resposta? Não, a resposta de quem não entendeu o Evangelho. Uma mulher, uma vez eu falando para ela, ela falou, eu acho que Deus iria me deixar entrar sim. Por quê? Porque eu fui uma pessoa boa. Sempre fui uma pessoa boa. Eu mereço. É uma boa resposta? O que você acha? Não, é uma resposta de quem não entendeu que é um pecador morto em delitos e pecados. Então, se você respondeu não na primeira pergunta e respondeu não sei na segunda, você precisa pensar melhor sobre aonde está a tua fé. Provavelmente a sua fé está embasada em conhecimentos errados, ou talvez numa doutrina errada. Precisa estudar a Bíblia e aprender o verdadeiro Evangelho. Qual é a resposta certa? Eu não mereço isso. Mas Jesus comprou um lugar no céu para mim, o qual me deu gratuitamente e o qual eu recebi pela minha fé. É isso que o Evangelho ensina, meus irmãos. Terceiro e último lugar, Paulo quer que a gente entenda que a salvação é uma nova vida que Deus preparou para nós. Versículo 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, uma nova criação em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. A salvação em Jesus, ele é um novo estilo de vida. É uma nova maneira de viver. Tem nada a ver com uma religião, tem nada a ver com filosofia. É um novo estilo de vida baseado na própria pessoa de Jesus. E talvez você possa perguntar, pastor, quais são essas boas obras que Deus preparou então, para mim que sou salvo, para mim que aceitei a salvação, quais são essas boas obras que Deus quer que eu faça? O senhor pode responder? Posso. Daqui até o final de Efésios é isso que ele vai responder. Capítulo 3, 4, 5 e 6. Ele vai responder essa pergunta. Então não perca os próximos capítulos da mensagem de Efésios. Então ele fala, para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Você fica perguntando, mas quais são? Efésios capítulo 3, 4, 5 e 6, ele vai descrever o novo estilo de vida em Cristo Jesus. O novo estilo de vida. Então, quando você pegar ali no capítulo 3 de Efésios, nós estamos, capítulo 3 não, estou aqui no capítulo 2, a partir do versículo 11, perdão, já começa aqui, capítulo 2, versículo 11, ele já começa a responder a pergunta, qual é o estilo de vida, as boas obras que ele nos preparou de antemão para andássemos nela em Cristo. Para quem recebe Jesus, qual é esse estilo de vida? Como funciona isso? Então aqui no capítulo 2, versículo 11, ele já começa a falar desse novo estilo de vida. E vai até Efésios, capítulo 6, no final dele. Nós vamos continuar então nesse assunto, falando desse novo estilo de vida em Jesus. Então Paulo encerra aqui a parte em que ele fala da salvação. Como nós fomos salvos, como nós passamos do estado de morto
para vivo, do estado de sem Deus para com Deus, do estado de uma nova vida que recebemos em Cristo. Fomos criados de novo em Cristo para viver uma nova vida. Então, a partir do domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos aqui falando, respondendo esta pergunta. Então, nem vou explicar muito, porque nós teremos bastante tempo para isso. Irmãos, quero concluir dizendo que Paulo quer que nós entendamos 3 fatos sobre a salvação. Primeiro, a salvação tem sua origem na misericórdia de Deus. Segundo, a salvação é uma dádiva de Deus para nós. Terceiro, a salvação gera uma vida completamente nova em Cristo Jesus para nós vivermos. E eu tenho também algumas aplicações práticas que eu quero que você preste muito atenção. Por que é importante a gente saber dessas 3 coisas? Primeiro, para ter segurança da nossa salvação, amém? Podemos ter certeza da nossa salvação, amém, irmãos? Podemos ter certeza da salvação, porque a salvação procede de Deus e não de nós. Podemos ter plena confiança naquilo que Deus fez por nós. E assim teremos plena segurança daquilo que cremos. O apóstolo Paulo, ele diz, porque eu estou bem certo, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Essa é a nossa certeza, a certeza e a segurança de que em Cristo Jesus nós estamos salvos. Segundo, para não sermos enganados, Paulo quer que a gente saiba dessas coisas, para não sermos enganados com falsas doutrinas a respeito da salvação. Tem gente que crê na salvação em Jesus, mas crê na perca da salvação. Tem gente que crê em salvação por obras. Tem gente que crê em salvação por mérito próprio. Uma vez eu estava conversando com meu primo, um dos primos que eu tenho, e ele tinha acabado de se batizar numa igreja. E ele veio me contar, falou, primo, agora eu sou crente também. Eu falei, que bom, então você está salvo. Ele falou, primo, estou trabalhando para isso. Eu fiquei triste porque ele não tinha entendido, não sei se depois entendeu, mas até aquele momento não tinha entendido o plano de salvação de Deus. Então, tendo essa certeza, estudando o livro de Efésios, nós vamos ter plena segurança da salvação e não seremos enganados com falsas doutrinas. E terceiro, Paulo quer que a gente entenda essas coisas para podermos ensinar outras pessoas o caminho certo. Para podermos apontar para outras pessoas, sem medo de errar, o caminho certo. Uma certa ocasião eu estava num lugar e uma pessoa parou e falou, amigo, aonde fica tal lugar? Eu falei, eu não sei direito. Então não vou te dar informação errada. Já aconteceu comigo. Está num lugar, fala, onde fica tal coisa? A pessoa me dá uma dica e eu fui num caminho errado. É muito triste. Se um endereço errado na cidade já é um negócio ruim, imagina o destino eterno de uma pessoa, você dá o caminho errado para ele. Então, assim, aprendendo a verdade aqui do Evangelho, você pode falar e evangelizar uma pessoa com a certeza de que você está apontando para ele o caminho verdadeiro que vai levar ele até a vida eterna. E em quarto lugar, em último lugar, Paulo quer que nós entendamos essas coisas, para que aquele que ainda não crê em Jesus, possa crer em Jesus e ser salvo. Ele possa receber a salvação por meio da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então assim a pessoa lendo, estudando os textos bíblicos que falam da salvação, ele vai ter fé para crer que ele é pecador, crer que Jesus veio ao mundo, crer que Jesus morreu por ele e crer que se ele confessar Jesus como Salvador, ele estará salvo e herdará a vida eterna. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor neste momento. Quero fazer 2 apelos para terminar. Primeiro, você tem sido fiel na evangelização? Você tem sido fiel em propagar a mensagem do Evangelho a outras pessoas? Essa mensagem que nós recebemos, ela é muito forte. Domingo passado eu terminei dizendo que tem parentes e amigos nossos que estão indo para o inferno sem Cristo.
E nós, às vezes, estamos apáticos diante da situação e não nos levantamos com autoridade espiritual para ir lá e pregar o Evangelho a essa pessoa. Devemos lutar em oração, lutar espiritualmente em favor da vida dessa pessoa. Como disse, eu li num livro, onde o autor disse, pelo menos devemos dificultar a ida das pessoas para o inferno. Amém, irmãos? Pelo menos dificultar a ida das pessoas para o inferno. E o último apelo que eu quero fazer nesta noite é, você já entregou a sua vida para Jesus? Eu não quero que você fique confuso com relação a isso, achando, olha, eu acho que eu já entreguei, não sei se eu entreguei, não sei se eu confessei, não sei se a minha fé está realmente em Cristo Jesus. Eu quero terminar orando, fazendo uma oração por aqueles que porventura decidem hoje tomar uma decisão ao lado de Jesus. Querem confessar Jesus como seu Salvador. Então eu quero orar por nós, para que possamos ser mais efetivos na evangelização, conhecendo as coisas tão grandes e maravilhosas que estão envolvidas na nossa salvação. Mas quero orar por você, para que você possa receber hoje, pela fé, esta salvação. Então eu gostaria de perguntar, tem alguém aqui que ainda não tem certeza absoluta da salvação? Pastor, naquela pergunta que você fez, eu respondi, eu não sei. Eu não sei. Mas hoje você pode saber que se você crer em Jesus, confessar Jesus, você pode sair daqui com a certeza da vida eterna. Então eu gostaria de orar por você. Enquanto estão todos com a cabeça baixa, seus olhos fechados, eu gostaria que você pudesse fazer um sinal com a sua mão, dizendo assim, pastor, hoje eu quero sair daqui com a certeza da minha salvação. Ore por mim. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Levante sua mão. Pastor, eu quero ter certeza da minha salvação. Tem mais alguém? Pode levantar a mão, vou orar por você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Pastor, eu quero ter certeza. Amém. Glória a Deus. Estou vendo sua mão lá atrás. Pode baixar. Mais alguém? Várias pessoas. E eu quero dizer para você que levantou sua mão. Quero dizer para você o seguinte. Se você crer em Jesus, não é pelo que você foi, não é por quem você é, não é pelo que você fez. É pelo que Jesus fez por você. Você vai sair daqui hoje com a certeza de que você tem a vida eterna em Cristo Jesus. E se alguém lhe perguntar, se você tem certeza, pode dizer, eu tenho certeza, porque eu criei no único que pode realmente salvar. Então vamos orar. Meu Deus, meu Pai, quero pedir em favor dessas pessoas que hoje levantaram as suas mãos, para que a partir de hoje, em nome de Jesus, pela dádiva do Espírito Santo que entra na vida de quem crê, que hoje eles recebam a dádiva do Espírito Santo e saiam daqui, ó Pai, na certeza absoluta de que estão salvos, as suas almas estão salvas porque creram em Jesus, o Salvador. Estão se rendendo a Jesus, sabendo que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Em nome de Jesus estão perdoados. A culpa está cancelada, a dívida está paga, e a partir de hoje, eles não devem mais nada no tribunal de Deus, porque Jesus pagou, e eles receberam este pagamento pela fé. Eles sabem que pela fé em Cristo Jesus, as suas vidas estão salvas. A partir de hoje, a fé será o sustento dessas pessoas, assim como é da nós. Pai, eu te peço que ninguém saia daqui em dúvida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai de amor, eu quero te pedir também, meu Deus,
por todos nós, para que nós, conhecendo algo tão maravilhoso, um poder tão tremendo que atua na nossa vida, na nossa igreja, nos dê graça para que possamos ter mais compaixão daqueles que não conhecem, convidar mais pessoas para vir aos cultos, orar mais intensamente pelas pessoas que conhecemos que não têm Jesus, abrir mais a nossa boca para falar de Jesus àqueles que não conhecem. Pai, derrama sobre nós um espírito de compaixão, em nome de Jesus, amém.